Bom dia, na paz do Senhor Jesus. O profeta Ezequiel profetizou: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim. O profeta Ezequiel foi aquele homem que Deus muito usou ali quando do cativeiro babilônico. E ele estava vivendo uma conjuntura de total degradação espiritual e moral. Até os sacerdotes, profetas e também na área política, tudo corrompido. E ele coloca aqui em evidência que Deus estava procurando um homem para se colocar à brecha, para que tapasse o muro. Nós sabemos que naquela época existiam grandes muralhas para proteger as cidades, os países daquela época. E isso tem a ver hoje com a nossa atuação como sacerdotes de Deus, como intercessores. Diz a Bíblia que Deus nos fez reis e sacerdotes. E como sacerdócio real, nós devemos exercer o ministério intercessório. Devemos orar por todas as autoridades. É verdade que há autoridades que vão completamente em oposição à palavra de Deus. Alguns apoiam e promovem ideologia de gênero, aborto e outras coisas mais. Nós não ficamos satisfeitos com isso, mas temos o dever de orar para que elas abram seus olhos e para que elas tenham o discernimento real daquilo que Deus, como o dono do universo, o Todo-Poderoso, apesar de que dentre essas pessoas há muitas pessoas que não creem em Deus, mas como atalaias de Deus nós não podemos nos calar. Você já leu um pouco sobre Martin Luther King, aquele mesmo que traz o nome do Martinho Lutero? Ele foi aquele homem que se levantou, na realidade Deus o levantou na América do Norte para combater, para delatar o racismo. E devemos lembrar também que o próprio Martinho Lutero foi aquele homem que Deus levantou para alçar a voz acerca das heresias da Igreja Romana. E nós não devemos, como servos de Deus, ficar inertes, absortos acerca dessas coisas. Estamos nesse momento no Brasil, passando momentos difíceis. E nós devemos, o cristão autêntico, que adota a Bíblia como manual de fé e prática, fica contente acerca de um governo que não tolera, não apoia essas heresias que tem por aí, essas práticas abomináveis. Temos que ficar satisfeitos com isso. Você imagina que dentro do Planalto houve cultos, tem havido cultos, que coisa maravilhosa. Em 2010, lá no aeroporto de Guarulhos, alguém me abordou dizendo que era um dos fundadores de um partido de esquerda. E ele dizendo até que era evangélico. E eu disse, eu fico muito surpreso com isso, porque para mim é completamente incompatível a pessoa ser cristã e apoiar e realmente estar envolvido com essas heresias, com essas coisas que são antagônicas à palavra de Deus. Então, Deus procura homens que se coloquem na brecha. Oremos pelo Brasil, oremos pelo presidente da República, seus ministros, porque sabemos que nisso até satanismo, o ocultismo opera. Mas a Bíblia diz que nenhuma palavra forjada contra ti prosperará. Deus é maior do que tudo, e o Brasil, nós professamos que é uma nação que Deus tem algo especial para ela. Em 89 eu ouvi do pastor David Yong Cho, lá no Pacaembu, ele falando acerca da posição que Deus quer colocar o Brasil. Então que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude. E Deus conta com o remanescente aqui na terra. E nós sabemos que os governos não são perfeitos. O governo do presidente Jair não é perfeito. Eu mesmo fui convidado para participar de um governo perfeito, aceitei, e é o governo milenial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuemos firmes como atalaias de Deus, louvando e alçando a voz, dizendo que o Senhor Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.